Eu estou aqui com o Rafael Rodrigues, ele vai ser o nosso palestrante de agora. Ele vai falar sobre construindo páginas de web mais acessíveis. Eu vou falar um pouco sobre o Rafael. Ele é bacharel em Ciência da Computação pela UEM. Ele completou agora em 2019. Ele é membro egresso do PET, o nosso programa aqui. E ele atualmente atua como engenheiro de software na Google. Ele já passou por outras 3 empresas de tecnologia. Ele possui uma experiência em desenvolvimento de RESTful APIs e Single Page Applications e em treinamento de modelos e Machine Learning para problemas variados. Ele é apaixonado por temas diversos, como matemática, educação, música e acessibilidade. E ele vê na tecnologia um efeito multiplicador que gera oportunidades para as pessoas se desenvolverem com mais autonomia e transformar a realidade. Uma salva de palmas para o Rafael. Muito obrigado, boa noite a todo mundo. Dá para me ouvir bem? Beleza. Bom, eu fico muito feliz de estar aqui, né? Primeiro porque a Secom começou lá em 2017, eu ainda estava na graduação, e é muito bacana ver que ela ainda acontece, né, com novas pessoas organizando, com novos formatos, novos temas, então é muito bacana. E é uma alegria estar aqui também, podendo contribuir um pouquinho. Na época, eu olhava os veteranos que iam dar palestra e ficava pensando, nossa, eu queria poder contribuir de alguma forma, né? E consegui hoje aqui. Então, vou falar um pouquinho sobre esse tema, bastante importante, mas que acaba não sendo trabalhado muitas vezes. Às vezes as pessoas até sabem, né, tem a pessoa que tem uma dificuldade ali, que usam alguma ferramenta para conseguir usar o meu sistema. Mas não basta só ter a ferramenta, o sistema ele precisa ser desenvolvido pensado nisso. E aí, vou tratar um pouquinho disso. As perguntas, peço para deixar para o final, porque se vocês forem perguntar durante, eu não vou ver vocês com a mão levantada. Então, vamos deixar para o final, que alguém me ajude aqui a organizar tudo isso, beleza? Eu vou tentar. Sim, essa voz bonita vai fazer parte da palestra, porque ela faz parte do processo de mostrar as coisas aqui para vocês. Então, né, vou começar um pouquinho de teoria, mas bem superficial, assim, só para dar um pouco de contexto. E depois vou falar, né, sobre as páginas web acessíveis. O foco principal vai ser uma demonstração, né, então o objetivo aqui é comparar um sistema que foi pensado com acessibilidade com um sistema que não foi pensado. Esse vai ser o principal, a maior parte do tempo eu vou estar nisso aqui. Mas sempre com essa temática de, né, por que é importante pensar em tudo isso e o que eu preciso fazer, o que eu não devo fazer, o que eu devo fazer, essas coisas. Os slides eu não vou conseguir passar por cada item certinho, talvez eu esqueça de alguma coisa deles, senão eu vou tomar muito tempo aqui lendo e tal. Mas, enfim, vai dar tudo certo. Eu vou tentar. Então, né, um pouquinho aí, acessibilidade, achei um termo bem bonito aí, que é a transposição, né, das barreiras que impedem o acesso nas mais diversas áreas. Porque acessibilidade não é só a ferramenta que a gente usa, né? A acessibilidade está envolvida em várias áreas, desde a pessoa conseguindo acessar um lugar, então acessibilidade física / espacial. Durante a graduação, tinha um professor colaborador aqui do Departamento de Engenharia Civil que fez um projeto bem bacana de mapear os pontos da UEM que precisavam de algumas reformas. Infelizmente, não vou nem para frente, mas fez todo o projeto com os alunos, então foi muito bacana. A gente costuma dizer acessibilidade financeira, por exemplo, esse produto ele tem um preço acessível, então ele tem um preço que permite que as pessoas tenham acesso, mesmo pessoas com baixa renda. Então é um conceito bem amplo, se pegar o português no mesmo, né, que permite acesso. Geralmente vinculada, né, a
inclusão social. Então, o termo mais forte, né, da acessibilidade é usado no contexto de pessoas com deficiência. Inclusive, acho que eu esqueci de falar no começo, né, mas para quem não sabe, eu tenho baixa visão. Acho que é um ponto bem importante de falar, né? Então, eu vou mostrar a minha experiência também, né, como deficiente visual, utilizando um sistema. Ok, páginas web acessíveis. Então, o que é uma página web acessível e o que ela precisa ter? Vem direto da definição de acessibilidade. Né? Uma página web é uma página que as pessoas conseguem acessar, independente da condição dela. Se ela tem uma necessidade, independente do dispositivo que ela tem acesso, um celular, um computador, aí as diferenças de configuração mesmo, né? Um processador mais potente, mais memória, etc. Sistema operacional, um software que ela está usando, enfim, é uma página que seja totalmente acessível. Qualquer pessoa, em qualquer contexto, com qualquer ferramenta, ela deve ser capaz de usar tudo que a página tem a oferecer. Se a página só vai mostrar alguma informação, um texto corrido, a pessoa que está usando, ela tem que conseguir acessar esse texto. Se a página permite preencher um formulário, o usuário tem que conseguir preencher esse formulário. E assim por diante. Então, todos os recursos têm que estar disponíveis para todo mundo, independente da condição. E aí, quando se fala da web, por onde eu começo? Né? Nunca mexi com isso. Quem que organiza tudo isso? Bom, o principal, assim, o grosso, central, é determinado pela WCAG, que é ali as diretrizes de conteúdo para web acessíveis. Então, é uma página web bem extensa, com várias coisas. Eu confesso que eu nunca li ela inteira, tem muita coisa, mas ela vai dizer assim, para esse tipo de conteúdo aqui, o que eu preciso ter no meu site para ser acessível? Então, ele fala, por exemplo, um vídeo, ele precisa ter legenda. Por quê? Muitas vezes as pessoas se esquecem dos deficientes auditivos. Eles não vão conseguir ouvir a pessoa falando. Então, precisa ter uma legenda, seja uma legenda ao vivo ou uma legenda, um texto estático. Algumas plataformas de cursos online têm a transcrição do vídeo. Então, pessoas com deficiência auditiva conseguem acessar também. Imagens, né? Deficientes visuais não vão conseguir ler a imagem. Então, a WCAG ela vai dizer coisas que o seu site precisa ter para que as pessoas consigam acessar. Outro padrão extremamente importante é esse segundo nome aí, o ARIA, ou ARIA, não sei como pronuncia, que é um conjunto de normas mais técnicas que vai dizer propriedades que você pode colocar na sua página web para que o conteúdo seja mais acessível. Eu vou mostrar mais para frente, vai fazer um pouco mais de sentido. Mas basicamente são coisinhas que você adiciona no seu HTML, na sua tag, que faz uma diferença enorme na funcionalidade. Então, essa especificação diz quais são essas propriedades, em qual contexto elas são usadas, enfim. E aí, coloquei aqui um site que ele tem um overview bem bacana de como funciona toda essa parte de acessibilidade. Então, ele comenta dessas duas normas que eu falei, né, a WCAG e a ARIA. Também referencia alguns cursos interessantes. Então, é um resumo bem completo. Aí, para quem gosta mais de algo mais direto ao ponto, mais palpável, eu coloquei também ali o Angular Material. O Angular ele é uma biblioteca de componentes para o Angular. O Angular é um framework para desenvolvimento de páginas web, tipo React. Eu sei que a maioria das pessoas gostam bem mais de React do que Angular. Mas, enfim, o Angular é um outro tipo de React, na minha opinião melhor, mas enfim, não vamos criar polêmicas. E o Angular Material ele tem componentes prontos para você desenvolver as suas páginas. E na documentação de cada componente, ele já fala, esse componente aqui, ele tem esse recurso de acessibilidade. Então, ele é uma boa referência para
você entender o que precisa para o componente funcionar. Mesma coisa do Bootstrap. Cada componente, né, Bootstrap é um outro framework aí, é mais clássico, mais voltado para a web pura, né, sem essa questão de single page applications, sem componentes, mas ele também explica bastante sobre coisas de acessibilidade em cada componente. Então, se você vai fazer o seu sistema, você quer, eu queria colocar um alerta quando a pessoa clica num botão e faz alguma coisa. Nessas páginas aqui, no Angular Material, no Bootstrap, ele vai falar o que precisa ter para esse negócio ser acessível. E, na verdade, no framework já está implementado. Então, se você só usar o componente da biblioteca, você já tem ali coisas acessíveis out of the box, porque vocês vão ver que dá trabalho implementar coisas acessíveis. Não é muito fácil. Tá, e agora entrando mais especificamente, né, na parte de deficiência visual, porque assim, a acessibilidade, como eu falei no começo, é algo muito grande, envolve muitas coisas e não dá para falar tudo só em uma hora. Então, o que eu vou falar aqui hoje é da acessibilidade específica para pessoas com deficiência visual, que é o que eu tenho aí quase 26 anos de experiência. Inclusive, vou fazer aniversário no mês que vem, se não quiser presente. Então, como que eu e outras pessoas com deficiência visual utilizam a internet, navegam pelas páginas web? A gente usa leitor de tela. Por exemplo, esse programinha bonitinho que eu estou usando aqui para ler as coisas. Vocês conseguem entender? Tudo? Eu uso bem rápido porque se deixar muito devagar, enjoa. Mas, o que o leitor de tela faz? Ele converte o texto em fala. Né? É um leitor, então o leitor tem um texto, e aí ele usa uma voz sintetizada para falar. Só que aí um ponto muito importante, que às vezes as pessoas esquecem, é que ele funciona com texto mesmo, tipo, se digita o caractere e aparece. Uma imagem não é um texto, uma imagem é uma matriz que tem bits, pixels lá, e, enfim, o leitor de tela ele não processa aquilo. Alguns mais modernos até tentam aplicar algumas coisas de processamento de imagem para extrair informações dessas imagens, mas não é perfeito. Então, assim, via de regra, o leitor de tela a gente só acessa coisas que são texto puro. E aí na web, especificamente, o que o leitor de tela faz? Ele pega o DOM, para quem não é muito familiarizado com o desenvolvimento web, o HTML que a gente escreve para fazer as páginas, o CSS, quando a gente abre no navegador, no Chrome, no Firefox, no Edge, esse HTML e CSS ele é interpretado pelo navegador e gera ali um DOM, uma árvore, né, de objetos que representam essa página. Então, ele vai dizer que aqui tem um campo de formulário, aqui tem um botão, aqui tem um parágrafo, enfim, o DOM ele contém essas informações e o leitor de tela ele lê essas informações. Então, quando você faz uma página acessível, você tem que escrever o seu HTML, o seu CSS, e o JavaScript também, para adicionar comportamentos que não são nativos no HTML. Você tem que escrever de modo que esse DOM, esse objeto, ele tenha informações suficientes para o leitor de tela conseguir dizer para o usuário o que tem ali, o que está presente e ter uma navegação realmente acessível. Assim, eu vou mostrar mais pra frente que o leitor de tela ele vai lendo de cima para baixo esse DOM. Então, como é que a gente costuma abrir uma página web? Né? Tem lá o body, aliás, antes do HTML, daí body, aí a gente vai colocando div dentro de div, dentro de div, dentro de div, né? Front-end é só isso, brincadeira. Que eu sou mais forte no back-end, por isso que eu faço piadinha aqui no front-end. Mas enfim, então, o leitor de tela ele vai descendo essa hierarquia na ordem que você colocou ali na sua página. E
como eu falei, esse DOM ele vai ter informações sobre os elementos. E o leitor de tela consegue pegar essas informações e reorganizar. Então, a gente tem atalhos para pular, por exemplo, para um título, para um botão, para um campo de formulário. Então, se você coloca essas informações certinhas na sua página, a coisa fica mais fácil de navegar para a gente. Então, beleza. Vou chegar aqui. Eu não sei como é que se vai dar muito certo essa minha navegação aqui entre as coisas, porque vai envolver mudar de tela, enfim. Vamos ver o que acontece. Tá, antes de mais nada, como eu falei, eu não sou especialista em front-end, né, meu forte é back-end. Então, assim, talvez os front-enders aí vão falar, meu Deus, que página horrível, que coisa feia. Peço desculpa aí aos olhos de vocês. Mas também eu tenho baixa visão, então não dá para exigir que eu faça uma coisa muito bonita, né, gente? Eu estou fazendo aqui o que está ao meu alcance. E também na parte do código que eu vou tentar mostrar, se eu conseguir acertar o tamanho de fonte para vocês. Mas, enfim, o principal da coisa eu vou falando aqui. Depois eu passo o link desses projetinhos para o pessoal da organização e eles podem repassar para vocês explorarem com mais calma. Então, começando pelo básico, como eu falei, o leitor de tela, ele vai lendo de cima para baixo. Então, eu carreguei... Access flat. Beleza. Early coding. Então, outra coisa... Focus enhancements disabled. Focus enhancements. Access flat. Dá para ver o quadradinho ali conforme vai andando, né? Access. Então, o leitor de tela, ele vai About us. de cima para baixo, Our products. passando por cada elemento da tela. Welcome. Our products are the best in our mission. Supply the best. Our products. Category. Enfim, Listen. vai indo até o final. Aí, por exemplo, ali em cima... VI. Navigation region. VI help. Opa, virado, né? Early code. Early code. Access visited link. Aqui em cima, ó, são links, né, pro menu. Visited link. Então ele fala que é um link, como eu já acessei esse link antes, ele fala que é um link visitado. Mas se fosse um link novo, ele só ia falar que é um link. Aí, o primeiro ponto, né, que eu gostaria de tratar nessa comparação entre os sistemas é um ponto bastante elementar, que é a parte do HTML semântico. Né? O que é o HTML semântico? Hoje em dia, com o HTML5, né, que é o mais recente aí, na verdade tem o 5.1, já também por fora, né, como eu falei, não é muito forte, mas o HTML5 ele vai definir tags que têm um significado maior, um significado que permite você organizar a sua página de uma forma mais lógica, uma forma mais fácil de entender. Então, em vez de sempre ficar abrindo div dentro de div, igual eu brinquei, essa parte de cima aqui, ela vai ser um cabeçalho, tem uma tag de header. About us. Esse welcome, por exemplo, aqui, visualmente, dá pra ver que é um texto grandão, um texto maior, então você sabe, ele tem uma relevância maior. Então, o HTML, ele tem a tag específica de título, você não precisa, assim, você pode dar o estilo diferente ali que você quer, mas, independente do estilo que aquele elemento for ter, você precisa usar a tag correta. Então, se ele é um título, usa um H1 ou um H2, dependendo da importância. Se for um parágrafo, usa a tag de parágrafo. Se for uma lista de elementos, usa as tags de lista. Mas vai depender se é ordenado ou não ordenado. Enfim, você usa essas várias tags. Por quê? Nessa página aqui, About us. eu não usei tag nenhuma. Tirando o link, o link, beleza, acaba precisando. About us. Mas, por exemplo, Welcome. esse welcome,
eu só usei um parágrafo de uma fonte maior. Our products, Aqui um our parágrafo. mission, supply the best. De novo esse Our Mission, é outro título. Também só um parágrafo com fonte grande. Então, Listen, eu com o meu leitor de tela, se eu for ler isso aqui, eu vou ter que ir procurando a página inteira, ler a página inteira para achar alguma coisa. Enquanto que as pessoas que enxergam, elas vão bater o olho e, tem uma fonte maior, eu olho o título. Nesse momento eu não estou interessado nesse título, então eu pulo para o próximo título e assim por diante. Quando você usa as tags corretas, more access. o que acontece? Welcome, heading level Olha 1. só, eu estava lá no começo, eu consigo pular para o título. Our mission, heading level 2. De novo, eu vou para o próximo título. Então, com isso, eu posso ir direto onde eu quero. Tem outras coisas, as regiões, por exemplo. Main region. Navigation. Tudo que está debaixo do cabeçalho List tab. é a minha região principal. Navigation. Main region. Então, a hora que eu chego nesse ponto, ele fala Main Region, região principal. E eu tenho tag no detalhe para isso, para voltar para o começo dessa região. Independente de onde eu estiver na minha página, eu posso pular certinho. More accessible. More accessible. Navigation. Aqui, os menus, eles fazem parte da navegação da minha página. Então, eu preciso indicar isso. Navigation region. E mais que isso, ali são 3 itens no menu. Né? O Home, os Products, o About Us. Então, eu coloco eles dentro de uma lista, porque a hora que eu vou de cima para baixo e chego neles, List of 3 items. List of 3 items. E aí, eu já sei, então, a minha cabeça, né, eu já vai se preparando para entender que os itens que eu vou ler em seguida, eles fazem parte do menu. Visit current page, leave home. E outra coisa, current page, visualmente está destacado ali com uma corzinha diferente, um negrito. Essa informação ela tem que estar presente também Visit link product. de uma forma não visual. Link collapse net. Aí, List tab. cheguei no final aqui do meu menu. Ele falou list and, porque está dentro de uma lista. E antes ele falou que eram 3 itens. Então, Link visit current list of 3 de items. novo. Visit current page, list of navigation region. List of 3 items. Que é a list of 3 items. Visit current page, leave home. Então, item 1, Visit link products. item Link 2, collapse menu about us. item 3 List tab. e acabou. List and. E assim por diante. Então, esse é o primeiro ponto. Usar sempre as tags propriamente ditas. E tudo que for, que tiver uma relevância, que vocês mostram essa relevância através de uma característica visual, apresentar de uma outra forma. Aí, vamos para um ponto mais interessante. Acesso sem usar o mouse. Né? Isso muitas vezes nem passa pela cabeça das pessoas. Né? Principalmente com essas bibliotecas de componentes, igual eu falei. O que a pessoa costuma fazer? Vai lá na biblioteca, preciso de um componente de calendário, ou preciso de um drop-down, um botão estilizado, bonitinho, enfim, a pessoa vai lá, copia as tags, muda alguma propriedade ou outra, atualiza, vê na página, mexe o mouse e beleza, tá se comportando do jeito que eu quero. E se esquece que nem todo mundo usa o mouse. Né? Por exemplo, aqui, tá ligado? Eu não sei se vai dar pra ver. Our products are the best in the market. Opa. Products. Assim, o conteúdo dessa página é relevante, o texto que tá ali, tá? Eu escrevi coisas aleatórias. Item 2. Espera um pouquinho, tá difícil. Early. Aqui, ó. Então, esse About Us, ele abre, na hora que passa o mouse, Our history. Our team. Our history. ele abre o menuzinho para ter mais opções. Nesse caso aqui, é só informação, não posso dizer irrelevante, né, porque é importante saber sobre as coisas da empresa. Mas no sentido assim,
esse menu não vai oferecer nenhuma função específica para a pessoa. Tipo, não é uma página onde ela vai fazer um cadastro ou onde ela vai executar alguma operação ali vital. É só mais informativo, então beleza. Por que eu estou falando isso? Nessa versão onde a acessibilidade não foi levada em conta, Early code. então estou aqui no começo, Asset slash. vou chegar aqui. Visited link home. Passei pela home, o item da home, Visited link products. products, About us. about us. Olha só, a primeira diferença é que não é nem um link, esse about us. Os outros são. About us. Esse aqui, como ele não manda para lugar nenhum, ele não fala nem que é um link. Welcome. E aí, se eu continuo indo para baixo, acabou o menu, beleza, etc. Né? Nem sei que existe um menu escondido ali. E eu não consigo acessar esse menu se não for pelo mouse. Early code. Porque, Art history. né, depois, eu ia mostrar o código aqui, mas acho que ele vai acabar atrapalhando um pouco a dinâmica. Depois vocês pegam o link com o pessoal. Mas isso aqui é basicamente um fio aqui dentro de uma div, como eu comentei, e coloca uma lógica ali no CSS, né, para quando o hover, né, quando o mouse estiver por cima, exibe esse menu aqui. Então é puro CSS. Quando o mouse não está por cima, o display dessa caixinha, desse menu extra, ele é anônimo. Ou seja, não tem display. Se não tem display, ele não existe aqui na página, o leitor de tela não pega. E aí, o que você tem que fazer então, para isso ser acessível? More accessible. Você precisa Company book. Navigation link. colocar algumas Visited coisinhas. guidance. Visited current page link home. Visited link products. Link collapse menu about us. Aqui, ó. Não sei se deu para entender, mas ele falou, primeiro, agora ele é um link, Link collapse menu about us. e ele fala collapsed menu. Então, eu adicionei uma propriedade daqueles areas que eu falei, que é o area expanded. E iniciei com false, porque no começo ele está colapsado, né? Ele não está expandido. E aí, se você escuta que ele é um menu que está contraído, essa é a palavra, contraído, em vez de colapsado. Então, se você escuta que esse é um menu que está contraído, você pensa, opa, eu posso apertar aqui, eu posso ativar ele e vai acontecer alguma coisa. Space. Page header band region. Então, Navigation region. beleza, aconteceu. List of 2 items nesting level. E agora sim, não, esse menu está disponível. Visited link art history. Né, o mouse ele pode estar em qualquer lugar da Portuguese tela, left run Brazil right porque eu left. ativei com o teclado. Link art team. Visited link art history. Aí eu consigo entrar, Main region. ativar e beleza, mudou. Heading left. E essa parte de ativar não é natural, né? Depois vocês podem ver no código, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar esse elemento, adicionar um evento de clique, né? Nesse caso é de clique porque é um link, mas se não for um link, pode ser só uma tecla pressionada, né? Enfim, depende da experiência que você quer fornecer. Mas você precisa adicionar esse evento de modo que a pessoa ela consiga ativar. E esse mesmo princípio vale para qualquer coisa que for usando mouse. Uma experiência com drag and drop, né? Você clica, segura, arrasta e solta em algum outro lugar. Né? Quem usa leitor de tela não vai conseguir clicar e arrastar. Então você precisa ter um jeito de sei lá, a pessoa dá enter no item, ele fica selecionado, aí quando ela foca em outro lugar, ela dá enter e solta esse item. Então tem que pensar nessas outras formas de interagir. Aqui eu coloquei alguns atributos da área que eu usei, né? Então o area expanded, né, como eu falei, indica se está contraído ou não, expandido, não. E o area controls é que você consegue identificar qual que é o item que vai ser expandido ou não, porque daí você consegue mover automaticamente para ele também.
Eu queria mostrar o código, mas eu vou me atrapalhar tudo aqui, gente. Então depois vocês vão pegar lá. Ó, o tempo já tá voando. Tabelas. Tabelas é uma coisa interessante também. Deixa eu abrir aqui a página com a tabela. Opa, não é aqui. Aqui mesmo. Our products. Supply the best external sharp like tabelas. Visited link home. Visited enter. Where we come. Aqui temos uma tabela. A tabela, assim como o título, listas, etc., o leitor de tela ele consegue também, eu posso pular direto para a tabela, e ele tem uma forma diferente de navegar pela tabela. Deixa eu ativar aqui. Space. T. Table layer. Então, com a navegação em tabela, eu posso ir Column 1. 2. Row 2. pulando, Mark. né, de item em item na tabela. Repare que Row 1. ó, quando eu mudo entre as linhas, 2. Row 2. ele fala row 1, row 2. ABC. Book. Quando eu mudo para coluna, Column 2. ele também fala column 1, column 2, né, etc, etc. Aí vocês podem falar, beleza, tá acessível então, você consegue mexer na tabela e tal. Mas, vocês que enxergam bem, vamos supor que essa tabela seja um pouquinho maior. Vocês vão rolar um pouco ela. A hora que vocês olham um item, pode acontecer de esquecer, né, em qual coluna que está ou em qual linha que está. Então o que vocês fazem? Rapidamente vocês voltam lá para cima e olham, esse é o cabeçalho, aqui, tal linha, olha rapidinho e já volta. Com o leitor de tela não, a gente precisa, por exemplo, 28. se eu estou aqui na última linha e eu quero saber qual que é o bendito cabeçalho, eu tenho que ir lá para cima, Price. Row 1. né, chegar no preço, aí tá, entendi que eu estou na coluna do preço. Então, coisas que ajudam More accessible. na tabela. Deixa eu mover para a página. More. Hub now. List of free items. Visited link home. Visited link products. Enter. Heading level 1. Table with 4 columns. Deixa eu Space. T. Table layer. Primeiro, cabeçalho da tabela, ele tem que ser um cabeçalho. Tem a tag para isso, tem o TH, que indica que é um cabeçalho. Quando eu faço isso, Description. Bar. Column 2. quando eu mudei para outra coluna, ele falou que eu estou na coluna de descrição. Price. 20. Column 3. Mudei para a coluna do preço, também falou. Actions. Edit product to button. Remove product to Mudei button. para a coluna das ações, e assim por diante. E o cabeçalho também pode ser usado no contexto de linha. Você pode usar uma dessas colunas para identificar, a hora que eu mudo as linhas, ABC. Def. Both. o que acontece? ABC. Descript price. Por 4. exemplo, estou aqui no preço. 2. 20. Row 2. Mudei para o preço da linha de cima. Ele falou o nome do produto, que é full. ABC. 40. Aqui ABC 40, Prod 1. 32. Row 4. né, Prod 1, enfim. Porque eu marquei que a informação do nome do produto eu estou usando como se fosse um cabeçalho da linha. Assim, quando eu movo, eu sei de qual produto que é. Então, pequeno detalhezinho, em vez de usar TD em todas as células da tabela, você usa TH, e isso fornece uma experiência bem bacana. Questão dos ícones. Isso é muito legal. Por quê? Para imagens, até que é bastante difundido que a imagem precisa ter uma descrição alternativa. Então, é padrão. Você abre a tag IMG por imagem, você põe a fonte, né, o SRC, você coloca o caminho da imagem, e logo assim você já põe o Alt, que você dá a descrição. Mas muitas pessoas falam, imagem, ou logo, ou sei lá, qualquer outra coisa, às vezes não dá uma descrição muito favorável. Porém, com os ícones, tem um problema ainda maior. Vou mostrar aqui rapidinho. Tudo certo. O que acontece?
Bar. Não sei se dá pra ver, mas ali na última coluna, né, de ações, tem dois botõezinhos. Button. É um modelo clássico aqui de interação, né? O primeiro é para editar, então é um ícone de uma folhinha de papel e um lapisinho. Button. E um ícone para remover, que é o ícone de uma lixeirinha. Button. 20. Aí aqui está com dois problemas. O primeiro é que as pessoas acham que todo mundo reconhece os ícones e não tem uma tooltip, né? Eu não vou conseguir pôr o mouse aqui certinho, mas eu não coloquei tooltip aqui, então mesmo que a pessoa passe o mouse por cima do botão, não vai aparecer nada. E se a pessoa não for muito familiarizada com esse formato, com esses ícones, ela não vai saber para que servem esses botões. Ela vai ter que clicar, torcer para ninguém morrer, no computador não explodir, que apertar o botão, né? Isso estou falando de pessoas que enxergam, tá? Pessoas que enxergam e não conhecem o ícone, não sabem o que ele representa. E aí tem outro problema, que é as pessoas com deficiência visual, que, Button. olha só, como esse botão só tem um ícone, Button. a hora que eu passo por ele simplesmente fala que é um botão. Ah, para que serve esse botão? Não sei, eu sei que é um botão. Se o botão tivesse texto, como é o caso Add product do button. botão ali de baixo, Add product button. beleza, ele leu o texto do botão. Eu sei que é um botão para adicionar um produto. Table A. Mas nos outros, Button. Button. não sei. É só um botão aleatório ali. More access. Numa página acessível, Depth. o que a gente faz? 40. Edit product. A gente provê Remove product. uma descrição para esse botão, uma label, um rótulo. Prod 1. Subproduct. Então, 32. quando eu passo por ele, Edit product. Prod 1 button. aqui ó, ele fala edit product e eu ainda coloquei o nome do produto para eu saber exatamente que eu estou na linha, né, desse produto que chama Prod 1. Se eu for para Subproduct. Edit 40. Depth. ABC. Remove product. Blue aqui button. ó, eu fui para outra linha, remove product e o nome Edit remove product. Blue button. product full. Edit product. Blue button. Edit product full. Então eu adicionei uma descrição. E isso que nesse outro problemático aqui, que não tinha essa descrição, até que estava bonitinho, porque ainda era um botão com ícone. Remove color. Mas, deixa eu mostrar uma coisa Button. Take add product button. aqui. Enter. Add product button. É, Alt Shift V. Add product button. ah não, tá certo. Peraí. Add product. Ah não, é que tá difícil de ver, eu não tinha visto aqui, realmente abre a janela. Add product. Add product. É, Name. já. Description. Name. Add product. Esse, não sei se dá pra ver, mas tem um xizinho aqui para fechar essa janelinha. Nesse aqui, não é nem um botão, é apenas o ícone. O ícone puro mesmo, tag I de ícone e tal, beleza. Add product. Então, ó, quando eu passo por ele, Add product. ó, Add product. tô no título, entrei nele, título, nele. Name. Eu nem sei o que é. No outro botãozinho, pelo menos falava. Ah, é um botão. Né? Não falava nada do que era botão, mas ainda eu sabia que era um botão. Aqui, eu não faço ideia do que tem. Né? Pode ser qualquer coisa que foi escrita de um jeito porco e que daí não vou clicar, porque vai saber o que acontece quando eu clico aqui, certo? Então, pensando em ícones, sempre um ícone que vai fazer alguma coisa, né, vai ter uma função, coloca ele dentro de um botão e dê uma label para ele apropriada. Para isso a gente tem o ARIA Label, que é a descrição ali. Agora sim, se o ícone realmente for meramente decorativo, for só para enfeitar, aí o leitor de tela não precisa saber que tem aquele ícone, porque quem usa leitor de tela geralmente não enxerga, né? E se o ícone só serve para enfeitar, as pessoas que não enxergam, elas tendem a achar que os elementos visuais são irrelevantes. Para mim, um ícone ali que está só de enfeite não serve para nada. Então eu escondo esse ícone do leitor de tela. Para isso a gente tem o ARIA Hidden. Eu escrevi isso aqui no slide, isso está registrado depois. Então, tá vendo que são pequenos detalhezinhos que fazem diferença na interação. Está acabando o tempo, gente. O foguinho se diverte, né?
Ok, agora eu cheguei na parte mais legal de todas, que é a que deu mais trabalho para fazer, porque eu não sou muito experiente no front-end. Deixa eu ver. Aqui. Caixas de diálogo. Então, deixa eu... já estou com ela aberta, mas deixa eu fechar aqui. Enter. Porque eu sei que ela fecha. More accessible. Early coding. Asset slash. Visit about product. Add product button. Aqui. Então, o botãozinho para adicionar um produto. Enter. Add product button. Abriu a caixinha de diálogo. Visualmente, até que tá bonitinha, né, gente? Fala a verdade, caprichei, né? Então, visualmente, é isso que acontece com a caixinha de diálogo. Tem um fundo meio translúcido para tampar o restante, porque quando você abre uma caixinha de diálogo, o foco tem que ser essa caixinha de diálogo. Visualmente está bonito, então eu posso ir com o mouse, clicar no campo ali para digitar o nome, a descrição, o preço do produto, salvar. Se eu quero fechar, tem o xizinho ali, que a pessoa que enxerga, ela vai ver, vai clicar. Beleza. Mas, quando a gente tem um leitor de tela, a coisa é diferente. Primeiro detalhe, não sei se... Eu acho que dá pra ver. O botão ali de adicionar produto no fundo, ele ainda está destacado, né? Então o que aconteceu? Eu abri a janelinha na caixa de diálogo. Então eu quero que o foco esteja ali. Mas isso é só visual. É uma ilusão de ótica para enganar vocês que enxergam. Porque na verdade, toda a minha página, ela continua existindo. Ó, eu estou navegando em toda a tabela que tem ali no fundo, os botõezinhos de editar e excluir. Se eu quiser ir ali em cima no menu e trocar de página, eu consigo acessar normalmente, porque para o meu leitor de tela eu não saí do lugar, eu apenas cliquei no botão e o botão fez alguma coisa que eu não faço ideia, assim, pensando eu não vendo o que está acontecendo, né? Uma pessoa que não enxerga nada, clicou no botão, ele não falou se abriu alguma coisa, o foco continua no botão, enfim, não muda nada. E por que eu estou falando tudo isso? Porque muitas bibliotecas de componentes que têm essa caixinha de diálogo, elas fazem isso. Elas tratam muito bem a questão visual, então você não tem o trabalho de fazer essa interface bonitinha, mas a experiência é desse jeito. E aí, vocês podem pensar, o cara que se vira depois para achar, porque se eu for aqui... Eu estava aqui no botão, né, que disparou a caixinha. Se eu continuar descendo, beleza, eu vou chegar nas informações da caixinha. Então vocês podem pensar, beleza, só andar um pouco mais para baixo, você encontra. Mas isso tem questão de segurança também. Eu não lembro agora onde que foi, mas já teve um site desses de blog, de notícia, que você tinha que estar logado para conseguir ler a notícia. E aí aparecia uma caixinha de diálogo, faça login, né? Ficava tudo transparente, você não conseguia rolar a página, não conseguia clicar fora, enfim. Mas por trás estava tudo disponível. Então eu, como leitor de tela, consegui ler tudo, normalmente, sem fazer o bendito login que a página estava esperando. Então, é uma questão de segurança, não é só uma questão de experiência. E outra coisa, como o botão, ele continua ali do mesmo jeito, mesmo que a minha caixinha tenha o evento para fechar quando eu apertar ESC, que é o caso aqui, até tem, entendeu? Se eu focar aqui no campo de texto, agora está focado, aí sim consegui fechar. Mas só depois de focar. O ideal é que o foco já para ali automaticamente, na hora que eu abro a caixinha, e que tudo que está ali atrás não existe. Ó. Então agora assim, eu voltei para o começo da página, agora o que está atrás não existe. Se eu tentar dar tab para acessar as outras coisas, eu não consigo mais sair daqui. Então,
Agora sim a experiência está do jeito que ela deve ser. E outra coisa, fechei a minha caixinha, Escape. Main region. Add product button. o foco tem que voltar para o botão que abriu a caixinha. Porque é uma questão de fluxo. Né? Você abre a caixinha, o que está atrás é meio que congelado. A hora que você fecha, você restaura o estado anterior. Então tem que tratar isso. 1949. Então, isso de diálogo é isso. Isso dá bastante trabalho para implementar, tá? Porque você tem que... Como que funciona essa experiência acessível de caixinha de diálogo? Você tem que pegar ali, identificar, né, o container da sua caixinha de diálogo, aí você pega todo mundo que está fora e sai aplicando área hidden para ocultar o leitor de tela. O tab você tem que capturar também para não permitir que a pessoa consiga focar os elementos de fora. Então dá bastante trabalho. Nesse projetinho aqui, eu usei uma biblioteca que já tem as funções que fazem isso. Inclusive tem um tutorial muito bacana sobre acessibilidade. Depois, eu não coloquei o link dela, vou colocar depois e eu atualizo e quando mandarem para vocês, vocês vão ter acesso. Mas essas coisas dão trabalho, é tudo manual, né? Você tem que escrever o código mesmo para fazer aquilo. E às vezes as pessoas não escrevem muitas vezes porque nem sabe que precisa escrever, mas às vezes até sabe, só que dá trabalho, tem prazo para entregar o sistema e aí acaba acontecendo essas coisas. Próximo ponto, formulários. More. Deixa eu voltar Where are we aqui. going? Asset slash. Eu acabei dando um pouquinho de spoiler ali, a hora que eu fui Takeaway. Add product button. pulando de uma para outra, né? Where are we going? Mas, Add product. então, Name. Description. Price. o que acontece? Tem um formulário aqui, Price. Description. eu vou olhando, Description. Price. beleza, consigo navegar aqui campo por campo, cheguei aqui. Enter. Right. Aí, esse nome é obrigatório. Vamos supor que essa aqui, ó, eu entrei, ele não falou que o campo é obrigatório. Right. Edit. Enter. Só falou para eu editar. Beleza, não quero editar então. Meu nome, quero ser anônimo, vou pular. Edit. Visualmente, eu acredito que dê certo, ficou vermelho e apareceu que o nome é obrigatório. Agora a descrição é a mesma coisa. Edit. Price. Mas, isso só visualmente. Para o leitor de tela, não sei o que aconteceu. E o botão de envio, ele continua desativado enquanto tiver algum campo vazio. Então, se eu for tentar dar um tab aqui, pular, enfim, eu não vou saber exatamente para onde eu vou, porque isso aqui depende de enxergar. E outro ponto, não sei se vocês estão reparando, mas ó, quando eu dou tab, Edit inbox. ele só fala para editar. Ele não fala o que é esse campo. Price edit. Nesse primeiro, ele até falou, e olha só, falou errado. Ele falou que esse primeiro campo é price. Price edit. Price edit. Por quê? Como eu não coloquei uma label para esse campo, o leitor de tela, ele até tenta ajudar os desenvolvedores que não pensaram em acessibilidade, e ele tenta inferir o que é esse campo. Como o price é o campo de texto mais próximo ali do formulário, né, na minha implementação, é que eu fiz uma coisa bem porca, mas para simular esse comportamento. Né? Eu fiz uma linha com as labels, uma outra linha com os campos de formulário e uma outra linha com as validações. Eu sei que uma forma mais elegante seria uma div, né, um container, tendo ali a label, o campo de texto, enfim. Mas se eu fizesse do jeito certo, do jeito bonitinho, o texto ia estar antes do formulário, então eu não ia conseguir mostrar esse comportamento para vocês. Mas, então ele tentou inferir que esse campo aqui é o preço, porque é o texto mais próximo, mas não é. Ele precisaria de uma descrição, e essa descrição vocês têm que colocar. Então, More accessible. aqui, Main region N. Add product. Enter. Add product. nesse aqui, Name alert. Name is required. esse aqui, ó, a hora que eu pulei o campo, ele falou que o nome é obrigatório. Alert. Description is required. Name edit required. E a hora que eu entrei no campo, ele falou, name is required.
Description, edit required. Description required. Price edit inbox required. Price required. Já está com 0 ali, que ele aceita o 0, então beleza. Se eu tentar apagar aqui, Selection deleted, 0. não vai deixar apagar. Deixa eu ver. Blank, blank, blank. 1. Não lembro. Select Acho blank, blank. que eu bloqueei de apagar, não lembro. Mas, enfim, Alert. a hora que. Aí, agora falou Price edit inbox required. que né, é obrigatório. Se eu tentar colocar algum campo. Blank, blank, blank. Dash. Q. Selection deleted, blank, blank, blank. Dash. Alert. Price cannot be less than 0. -1. O valor inválido ele já falou automaticamente, ele anunciou, né, tal. E Add button. o campo de envio ele continua disponível. Por quê? Escape, main region. Vamos supor Enter, add product. que eu entrei já não digitei nada e dou enter. Naquela outra versão que o botão estava desabilitado, eu não ia fazer nada. Aqui, Alert, description. a hora que eu dou enter para enviar, ele já fala que está inválido e eu já sei. Acontece muitas vezes de eu preencher um formulário enorme numa página, aí eu vou lá no final, envio e não sai do formulário. Não sai, não fala que deu erro. Aí eu não consigo ver um pouquinho ainda, porque eu tenho baixa visão, aí eu vou campo por campo, aí eu encontro a bendita mensagem falando, esse campo aqui está errado. Então, não é uma experiência muito fácil de mexer. E aqui eu usei campos simples, como só caixa de texto mesmo. Mas para radio buttons, para checkbox, que geralmente tem um íconezinho diferente para indicar que está marcado, os dropbox, combo box também, a lista de elementos que você vai escolher, às vezes colocam componentes customizados. Por exemplo, um drop-down de bandeirinha de país, né, principalmente usado para código de telefone. Visualmente você vê a bandeirinha do país que você escolhe, mas o leitor de tela vai mexendo ali, ele só escuta que trocou de item, mas não sabe o que é aquele item, então é complicado. 1956. O tempo voa. Eu ia fazer um negócio aqui, mas não vai dar tempo. O que acontece? Aqui no site da Sequoia, 03 a questão da programação aqui, eu ia mostrar o Radio Button, porque é um caso muito comum, não é criticando vocês, tá, pessoal? Que é um exemplo muito comum, né? O que acontece? Se vocês inspecionarem aqui o evento, eu ia mostrar, alterando tudo, as datas aqui do evento são Radio Buttons, só que a bolinha do Radio Button está escondida. Então, o que tem aqui na tela são só as labels, e elas ficaram aglutinadas aqui, porque é só texto, então eu não consigo separar e dar enter aqui para trocar a data, eu tenho que clicar no mouse. Então, o que deveria ser feito aqui para essa label, com o leitor de tela eu conseguir trocar, o que deveria estar oculto é só a bolinha. Então, o display, em vez de usar o display nome, que usaram aqui para ocultar o radio button, teria que ser um appearance nome, porque assim a aparência, a coisa visual, ela iria sumir, mas continuaria tendo um radio button aqui, e aí sim, a hora que eu passasse de um por um, ia falar, tipo, 03 do 10 está marcado, aí eu ia para o próximo, 04 do 10 não marcado, aí eu conseguiria dar enter para marcar. E esse tipo de interação com o radio button, com o checkbox, acontece muito em vários sites, por isso que eu achei legal de entrar. Eu ia abrir o console desenvolvedor aqui, trocar na hora, mas preciso falar mais algumas coisinhas aqui, não vai dar tempo. Mas é só porque é uma interação muito comum mesmo, tá, gente? Não leve no lado pessoal, por favor. Alertas também, quando você preenche alguma coisa e confirma, aparece um pop-upzinho falando, né? Foi cadastrado com sucesso. Só que é só visual, você precisa indicar. Vou mostrar aqui. Query code. Bottom of file. Meu Deus, tá bom. Escape.
More accessible dash. Ah, tá. Main region add product button. Enter. Add product. Main description price. A. Assassin. This A. Assassin. Right. More accessible. Alert. Product added successfully. Alert, product was added successfully. Isso aqui eu fiz simplesmente incluindo uma daquelas coisas da ARIA. Eu coloquei role igual alert. E com isso o leitor de tela identifica, olha, brotou na tela um alerta. Então eu falo o conteúdo desse alerta. Então não é só a identificação visual, precisa ter outra forma também. E por último, eu tinha colocado pseudo-elementos aqui, né, o 2.2.before, 2.2.after do CSS, que é usado para estilizar, mas eles têm probleminhas de acessibilidade, então sempre tenta. Deixa eu ver se eu consigo mostrar rapidinho. More accessible dash Google Chrome. Top of file. Escape. Home. Blank. Company navigation list of visited current page link products. Link collapse menu about us. Enter. Page header band list of 2 items visited link on history. Link on team. Enter. Our team here on Aqui. More. Para não ter problema de imagens, eu só fiz umas imagens aleatórias aqui no Paint mesmo. Visited link list end. Mas o que acontece? Navigation region end. Main region heading level. Here are the amazing people who make every. Aqui, não sei se dá pra ver, mas na primeira pessoa tem uma labelzinha indicando que é o CTO da empresa. Geralmente, essas labelzinhas, esses detalhezinhos são feitos com pseudo-elemento. Person profile photo. Mas, com pseudo-elemento, é uma coisa não muito padronizada entre os navegadores e leitores de tela, então às vezes lê, às vezes não lê. E ele vai quebrar, né, por exemplo, eu estou aqui no parágrafo. Se a hora que eu apertasse para baixo, ele falasse CTO, ia ficar muito fora de contexto. Então, eu escondo isso aqui, primeiro, não é um pseudo-elemento, é um spam mesmo que eu ocultei com a ARIA hidden. E aí, eu pego essa informação de CTO e coloco aqui no nome mesmo, person 1, para parênteses CTO. Nas outras não tem porque não são. E não está escrito esse person, esse CTO, abre parênteses. Isso aqui é algo invisível só para o leitor de tela. Então, é muito comum usar esse tipo de recurso para dar informações só para o leitor de tela, porque também ficar poluindo a visualização com um monte de informação extra é ruim, confunde as pessoas que enxergam também. Já estou acabando, gente, rapidinho. Então, não poderia deixar de concluir sem isso, porque senão não vai ter sentido tudo isso. Porque assim, eu mostrei um monte de coisa, falei um monte, eu queria mostrar no código, mas não deu tempo. Mas são vários detalhezinhos que às vezes a gente não pensa, e às vezes fica essa questão, né? Vale a pena ter todo esse trabalho para só o Rafael não poder usar, só o Rafael não ficar me enchendo o saco? Acontece que cerca de 15% da população mundial, então dentre as 7 bilhões de pessoas do mundo, 15% tem algum tipo de deficiência, não necessariamente visual. De novo, aqui eu estou mostrando coisas específicas para deficiência visual, mas a WCAG, as outras normas, elas tratam coisas para outros tipos de deficiência, porque a acessibilidade é para todo mundo, independente de pessoa ter ou não uma deficiência. Então, é uma motivação para vocês pensarem em desenvolver páginas acessíveis. A primeira, que deveria ser o suficiente, que é a empatia. O mundo, as pessoas são muito egoístas, pensam só nelas, e se elas fossem um pouquinho mais empáticas, a gente não teria um monte de problema que a gente tem hoje. Mas, se você ainda não chegou nesse nível de empatia, ainda não consegue se colocar no lugar dos outros, faça coisas acessíveis, pelo menos para você. Porque hoje você talvez não precise, mas pode acontecer acontecer algum acidente, alguma coisa. Meu avô, 10 anos atrás, estava no churrasco de família, à tarde, normal, escorregou no papelão, bateu num ferro, furou o olho, perdeu a visão de um olho. Estava só no domingo à tarde, não foi nenhum acidente na rua, nenhum contexto catastrófico. Um detalhezinho bobo ali do dia a dia, perdeu a visão de olho, então nunca se sabe. Agora, se você for assim, não ligo para acontecer comigo, eu me viro, tenta pensar pelo menos nas pessoas que
são próximos de você, seus amigos, pai, mãe, filho, irmão, enfim, né, essas pessoas podem ter alguma necessidade, então pense nelas. E se nada disso for suficiente, sistemas que são acessíveis, eles vão ter mais usuários, e sistemas não acessíveis vão ter menos usuários. Então, você vai estar perdendo dinheiro se você não fizer um negócio que consiga alcançar mais pessoas. Por exemplo, eu gostaria de usar um celular Android. Quando eu fui comprar o meu smartphone 10 anos atrás, eu tive que comprar um iPhone porque eu não conseguia usar o Android. E aí hoje, 10 anos depois, eu me acostumei com o iPhone. O Android melhorou muito na acessibilidade, mas como eu já me acostumei com o iPhone, é uma resistência muito grande para eu trocar. Então, acabou perdendo um cliente. Então, isso pode acontecer com os sistemas que vocês forem desenvolver. E como testar a acessibilidade? Vocês podem baixar um leitor de tela, né? Inclusive, o nome da palestra, que tem o NVDA, é por causa do leitor de tela que chama NVDA. Então, Desktop Access, não Vision Desktop Access, não Vision Web Access, só um trocadilho. Então, vocês podem baixar o leitor de tela, que são gratuitos, alguns. O NVDA é gratuito, no Mac tem VoiceOver, no Linux tem Orca, nos celulares também tem leitura de tela e a interação é parecida, essa questão de acessibilidade. E também tem ferramentas automáticas de checagem de acessibilidade, né? Eu não usei nenhuma, mas porque eu não desenvolvi profissionalmente uma página assim para ir para produção, mas existem, são muito úteis, trazem bastante problemas de acessibilidade que podem ser consertados. Só concluindo, então, dá trabalho essas coisas, né? Algumas coisas não são tão difíceis, outras são um pouquinho mais chatinhas, dá trabalho, mas, né, a gente vai estar alcançando mais pessoas, vão estar dando mais autonomia para as pessoas, né? É muito ruim quando a gente quer fazer algo e não consegue ali, tipo, gasta mais tempo, ou realmente não consegue, depende dos outros, porque você está sozinho em casa, você não consegue usar aquilo, precisa esperar outra pessoa chegar. Então, fazendo sistemas acessíveis vai melhorar a vida das pessoas. E, por exemplo, eu me beneficio dessas coisas e hoje eu desenvolvo outras coisas. Então, você beneficiando alguém, permitindo que alguém tenha acesso a um conteúdo, ela vai usar esse conteúdo para gerar mais conteúdo, alcançar mais pessoas que vão alcançar outras pessoas, mais pessoas, e assim a sociedade vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Deixei contatos aqui, a maioria me conhece, mas enfim, Instagram e LinkedIn, depois também pode falar com a organização do evento. Era isso. Desculpa aí o atraso, mas é isso. Obrigado. Alguém tem alguma pergunta? Oi, Rafael. Oi. Eu estava vendo, não sei aqui perto a legislação aqui no Brasil, mas eu vi que a legislação dos Estados Unidos quanto à acessibilidade de site é muito mais pesada. De ter multa de 50, 100 mil dólares por infração. Não sei quanto para vocês ou quanto para a sociedade, quanto você acha que esse é o caminho para fazer a coisa andar? Porque, por exemplo, a LGPD só foi existir no Brasil depois que apertou. Eu não sei como você vê essa questão quanto a multas para descumprimento de acessibilidade. Tem a lei de inclusão no Brasil, que se não me engano é de 2015, 2017, por aí, que ela prevê que os sites sejam acessíveis, mas é igual a lei que prevê que os filmes tenham audiodescrição nos cinemas, que já existe há um tempinho, não acontecem e continua. Muitas vezes por falta de desinformação até mesmo minha e de outras pessoas com deficiência, muitas vezes pela nossa cultura também de não ir atrás dos nossos direitos, não ir atrás de processar. Então, assim, eu acho importante ter esses respaldos legais, mas também precisa todo mundo ter a consciência de que isso existe, de que isso é importante, e falar, opa, tá errado aqui, mete um processo. Então, tem que partir de nós também.
Mais alguma pergunta? Eu tenho duas perguntas, mas como a gente está um pouco apertado de tempo, eu vou fazer uma só. Assim, você comentou um pouco sobre a questão de ícone decorativo e sobre a zona principal da tela. Eu, atualmente, estou trabalhando com a questão de UX e UI. E uma preocupação que a gente tem tido, e que às vezes a gente até enfrenta dificuldade com a galera que realmente manda no negócio, é de a gente priorizar as informações que são mais importantes para o usuário do que as informações que são mais importantes para o negócio, né? Geralmente o pessoal quer mais uma coisa assim de burger, uma coisa assim. Então, você acha tipo, que existe uma forma de que a gente possa trabalhar essa acessibilidade nas funções, tipo, em todas as áreas, sabe? De colocar ali a questão do que o povo quer, de colocar promoção, essas coisas aradas, ou tipo, é mais importante a gente realmente, em questão de acessibilidade, trabalhar ali com o que o usuário precisa logo de cara? Idealmente teria que ser tudo, acessibilidade tanto no negócio quanto nas funções. Aí vai de novo o que eu falei do acesso. Por exemplo, se o seu site tem uma promoção que não é acessível, eu, como eleitor de tela, eu simplesmente não vou conhecer aquilo lá e a tua empresa vai estar perdendo de alcançar um cliente. E eu, pensando do ponto de vista do usuário, eu quero primeiro usar, né? O anúncio é até melhor que eu não saiba, porque daí eu vou economizar, não vou ser influenciada a comprar. Mas seria isso. Obrigada. Mais alguma pergunta? A gente agradece novamente, Rafael. Uma salva de palmas na mão. A gente peça que aguardem os lugares. Já vai começar outra palestra, a gente só vai organizar aqui. Só um momento. Com licença, a gente vai passar um vídeo rapidinho, então, para vocês darem uma visualizada. Não vai ter intervalo não, tá? Não tem intervalo entre essa palestra. Rafael, você está triste que na nossa época era mandita? Daí você veio na fim da depressão, você veio... Agora tá pobre, meu filho. E eu tenho que ir esse comboio do meu bolso. Mas a mandita também não é do bolso. É do nosso bolso. Caixa.